Ao invés dela ficar... Oi? Ao invés dela ficar pagando sempre a frota de balsas, ela tem, eu estive trabalhando lá, ela tem um barco que ela distribui as motos dela para o interior do estado, porque para ela é mais econômico. É mais econômico, ela tem o próprio caminhão dela que faz o vai e vem da mercadoria até o porto, e do porto ela pega o modal aquaviário. Então, por essa questão de querer facilitar, de querer diminuir custos, as empresas trocam de modais. Para quê? Para que a economia não seja utilizada apenas para investir em armazém, mas também para que o modal, que às vezes não está conseguindo ser eficiente, passe a realizar entregas de forma realizada. Tá? Então, nesse momento da logística empresarial, o modal é muito importante, porque o modal vai entregar o a mais, o modal vai fazer o diferencial na hora da entrega. Então, essa visão trata-se de uma logística empresarial, analisar as atividades não só como fazer entregas, mas assim como a crucial da lucratividade do seu negócio. Para a gente não ficar perguntando assim, como é que é, eu tenho que pensar assim, por exemplo, eu abri uma lanchonete, um lanche. Lanchonete eu acho que não existe mais, vamos abrir um lanche. Eu vou entregar pizzas. Eu me preocupo como é que eu vou fazer a pizza. O cilindro, o maquinário, o material que eu vou comprar tem que ser o mais barato para fazer essa pizza. Mas eu não estou nem aí. Como é que eu vou entregar? Eu contrato um motoqueiro. A logística empresarial, ela vem dizer, olha, eu comprei o material, comprei o maquinário, mas eu estou alugando 2 motos, vou colocar padrão meus motoqueiros, cada entrega tem um tempo estimado em 10 minutos para que eles sejam feitos, cada entrega tem que ir na embalagem, a logomarca da minha empresa e assim por diante, né? Então, essas coisas, quando a gente pensa o algo a mais na logística, ela é a logística empresarial. Ela está vendo um pouco a mais de atenção do que a empresa merece. Eu não posso pensar só, vou fazer uma empresa de pizza e vou entregar pizza. Eu tenho que pensar, vou fazer uma empresa de pizza e vou entregar da melhor forma a pizza. Essa melhor forma me traz vários fatores que eu vou agregar para eu poder entregar de forma bacana. E aí eu tenho um processo de logística empresarial que vai vir através do input, do output, que são entrada e saída de mercadorias, que vai fazer eu melhorar essa distribuição. O sistema é um grande aliado. Olha uma citação sobre a logística empresarial, que diz assim: a logística é o processo do planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas. Nós já vimos isso antes, né, em outras disciplinas, mas vale lembrar que eu preciso ter a logística como um processo, começo, meio e fim, um planejamento. Eu vou entregar pizzas. Quem são as pessoas que vão entregar pizza para mim? Quais são as motos que essas pessoas vão entregar pizza? Como é a embalagem? E em quanto tempo o consumidor vai ter essa pizza? Eu tenho que pensar nesse planejamento, o meu planejamento de logística, o meu planejamento de entrega, como vai ser. E aí, nesse meio tempo, eu vou controlar o fluxo, como é que essas pizzas vão sair. Elas vão sair 3 pizzas naquela caixa de entrega, ou o meu motoqueiro vai só uma vez numa casa e volta. O meu motoqueiro pode otimizar o tempo, ele pode colocar dentro daquela caixa de isopor que tem a coloca pizza, pode colocar 4 pizzas para 4 moradores. O meu fluxo é muito grande, então eu não dou tempo de ir lá e voltar. Ao invés de sair para fazer uma entrega, eu saio e faço 4 entregas. E aí eu vou pensando como é que isso economicamente vai mexendo no meu bolso, vai melhorando o fluxo da minha empresa. Estoque em processo são aqueles estoques que estão guardados, mas que estão sendo utilizados, né? Toda hora eu preciso e vou lá buscar, por exemplo, para fazer a pizza,
eu compro vários sacas de trigo, mas esse estoque está em processo, ele está sendo utilizado, ele não está apenas guardado, ele está sendo utilizado constantemente. O meu produto acabado, que é a pizza, né? Quando o produto já está pronto para ir para o mercado. E aí, quando o produto fica pronto, ele me gera várias e várias informações. Me gera informações de quanto eu tenho para arrecadar, de quanto eu tenho para comprar novamente, qual é o material que sai, qual é o material que entra, tá? Tudo isso tem a ver com a logística empresarial, porque são dados que vão fazer eu alavancar a minha venda. Aí eu tenho outro dizer para você que a missão da logística é dispor. A logística tem que colocar à disposição, a hora que você precisar, a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas. Você pode até entrar no estoque de uma loja e você vai ver vários televisores. Aí você vai parar, poxa, mas esse estoque está parado, não está vendendo nada. Mas calma, a hora que o cliente ligar, precisar, a mercadoria já está aqui, pronta para ser vendida, na hora certa, no lugar certo e para ser entregue no tempo certo. Então, a logística, ela tem essa missão. Para que nós cumpramos essa missão, nós precisamos ter algo que nos assegure que vai dar certo. Por exemplo, você entrou em uma instituição de ensino para fazer a faculdade de administração. Você tem uma missão, que é estudar, ser uma pessoa que vai alcançar seus objetivos, vai conseguir seu certificado, seu diploma. Mas por trás tem que ter alguma coisa que assegure essa tua missão de querer estudar, de querer conseguir algo melhor. E o que está atrás que vai te assegurar é o teu emprego, que vai garantir o teu valor remunerado, que vai garantir o pagamento da tua mensalidade. Então, assim, para a logística acontecer, para a missão dela ser colocada em prática, questão de dispor de mercadorias, eu tenho que ter por trás disso algo que possa me assegurar, que é um estoque, tá certo? Ao mesmo tempo que fornece maior contribuição para a empresa. Se eu tenho estoque, eu vou ter na hora que eu preciso a mercadoria para entregar. Não vai dizer, olha, eu quero comprar uma geladeira, no momento nós estamos sem. Isso não acontece quando a logística é uma logística planejada, tá certo? Quem falou isso foi Ronald Billow, o autor do livro Gerenciamento da Cadeia de Suprimento, Planejamento, Organização, Logística Empresarial, Ronald Billow. Vamos lá. A logística empresarial, ela nasceu da necessidade corporativa de eliminar gargalos no fornecimento de produtos. E, para isso, uma visão de administrador facilita a visão de novos caminhos para organizar o fornecimento de estocagem e distribuição dos seus produtos. Como é que isso acontece, cara? Olha, uma fábrica, no passado, ela produzia o seu produto. Ela comprava de qualquer jeito, produzia e colocava de qualquer jeito para poder escoar depois. Quem eram essas fábricas do passado? As fábricas têxtil, as fábricas de tecelagem, que eu já mostrei aqui algumas imagens. Os produtos, depois de prontos, ficavam no chão, jogados, esperando venda, esperando saída. E aí vem a logística empresarial para dizer, opa, nós precisamos aqui na empresa eliminar esse desperdício de material no chão, de tempo para retrabalho. Nós precisamos eliminar essas coisas que não podem acontecer porque não vão agregar valor dentro da empresa. Nós precisamos facilitar e abrir novos caminhos para que esse material não fique encalhado, não fique no gargalo. E aí as empresas produziam e ficavam montoando, fazendo montanhas de um material por cima do outro, porque eles pensavam, deixa aí, depois a gente entrega.
pensavam que a logística era apenas entregar. E aí depois veio uma nova visão que logística tinha que trabalhar com fornecedores, com frotas, com entregas rápidas, com equipes de operações de carga e descarga. E aí começou-se a se pensar em logística empresarial, uma nova visão, e um novo administrador foi, então, contratado para trabalhar dentro da empresa. Aí desmembrou-se, tirou-se toda a responsabilidade da logística que antes era da administração. Aí ficou o setor da administração, que vai controlar pessoas, vai fazer a parte burocrática, vai fazer muitas das vezes a tomada de decisão, e colocaram a logística empresarial, que vai cuidar das entregas, vai cuidar das compras, vai cuidar do fluxo do material, das vendas, tá? E aí começa a se nascer uma história da logística para a gente entender melhor o que nós já estudamos. Vamos lá. Para entender melhor o que é logística, hoje nós precisamos retornar milênios à história. Para a gente entender o que é logística, como a logística funciona, nós precisamos voltar ao passado, há anos atrás, para poder entender a história da logística. Antes do estabelecimento da agricultura, da humanidade, a humanidade vivia da caça e coleta. Nós já vimos isso lá no começo da logística, que o homem fazia uma força danada para poder colher do campo o seu material, o trigo, o arroz, o feijão. Nós vimos também que o homem vivia da caça, que o homem caçava peixe, galinha na época, patos, e levava até uma área e vendia aquilo ali numa praça pública. Junto com ele, outras pessoas iam e existia uma troca de produtos. Alguém fazia um tapete e trocava por um pouco de feijão, que era um produto de coleta da agricultura. Alguém levava um tapete ou uma rede, um cobertor, e acabava trocando por leite, e assim sucessivamente. O homem, ele produzia produtos artesanais e vivia da caça e da coleta. E ele fazia essa troca de materiais. Como é que eu chamo essa troca de materiais? Escambo, professor. Escambo, muito bem, muito bem. E aí, tudo isso ele fazia para quê? Para ter o alimento em casa. Então, a logística, ela era, nessa época, inexistente. Era um período que não existia o transporte dos bens, as pessoas se deslocavam até os bens. O que acontece? Existia uma pessoa que andava de 30 em 30 dias nos povoados. Essa pessoa, ela levava alguns mantimentos, como panelas, como tapetes, redes, produtos da época. Levava pimenta do reino, arroz, feijão e vendia a granel naquela época. Essa pessoa, ela ia em um povoado, ela ficava lá parado, vendia e depois ela ia embora para outro lugar. E só depois de 30 dias ela voltava novamente para oferecer o produto, porque o modal da época era um modal que ainda não tínhamos no favorecimento que temos hoje. Como era que as pessoas chamavam essa pessoa? Poderia Começa com a repetir, letra... Como? professor? Não entendi no finalzinho. Era uma pessoa que ela ia num povoado, passava 30 dias, deixava lá a troca de arroz, feijão por cobertor, por tapete. Ela saía desse povoado e ia para outro povoado. E só depois de 30 dias ela retornava, porque não tinha a eficiência do modal que tem hoje. Como era essa pessoa? Começa com a letra C. Vem de caixa. Cargueiro, professor? Não lembro. Como? Cargueiro, algo assim? Eu não lembro. Fazer isso. Já esqueceram, né? Caixeiro viajante. É isso Quem mesmo. foi que retratou isso da história? Foi a novela O Cravo e a Rosa.
A novela da Rede Globo, Cravo e a Rosa, tratou da história da logística nessa época, o caixeiro viajante. A pessoa passava 30 dias em um bairro, tendo os produtos que são os bens, e depois ia para outro lugar, porque naquela época não existia o transporte eficiente como existe hoje. Então, as pessoas se deslocavam para poder vender o produto. Olha aí, mas com o desenvolvimento das civilizações do povoado, como os sumérios e os acádios, da antiga Mesopotâmia, a logística começou a construir-se como uma rede para relações de troca entre povos. Com essa povoação, com a civilização crescendo, a logística passa a ser construída de uma forma maior. Ela passa a ter relações com povos de todas as nações. E aí começa a troca em massa. Aí eu tenho alimentos, especiarias e equipamentos que eram transportados por navios, porque a logística ela começa a ser vista pelo mundo inteiro. E aí os navios, que são os modais aquaviários, começam a transportar alimentos para todo o povoado, de um país para outro, especiarias e equipamentos. Teve uma novela da Rede Globo chamada Terra Nostra. Terra Nostra. Ela mostrou a logística dentro de um navio, como é que funcionava. A novela quase toda foi da briga por terra, por espaço, de povoados. E aí eles usavam o navio como um dos maiores modais daquela época dessa civilização do Império Romano, tá certo? Olha que coisa bacana. A gente vai estudando e vai relembrando algumas coisas. Quando você estiver desocupado, sem nada para fazer, vai lá, assiste no YouTube. O Cravo e a Rosa falava da logística, o caixeiro viajante. A Terra Nostra falava da logística no modal aquaviário, dos alimentos que eram transportados por navios. E aí a gente entende que a logística ela foi feita, ela teve uma história que foi pelos oceanos, pelas águas, pelas milhas, né? Os primeiros povoados começaram pelas águas. Os primeiros povoados precisaram dos modais para poder se transportar. Prova disso foi a chegada de Pedro Álvares Cabral, foi por embarcações, correto, ao Brasil, não foi isso? Os padres jesuítas usaram os modais, foram as embarcações para poder chegar aqui e povoar o nosso povo. Aí, ainda falando das rotas, da história da logística, tem as rotas do comércio do antigo Império Romano. Tá? Ao contrário dos grupos antigos de caça e coleta, a logística crucial ficou importante para o funcionamento das civilizações. As civilizações cresceram, o povo começou a se espalhar-se, o mundo foi se povoando, e era necessário, então, se pensar em algo maior. E, afinal, cada província do Império Romano produzia bens. Né? Naquela época não eram televisores, geradores de ar-condicionado. Não, naquela época eram alimentos, eram coisas básicas, como panelas, né? E esse material, que nós chamamos de bens, eram totalmente diferentes do que nós temos hoje. Mas o ponto que nós temos em comum é que, tanto hoje como naquela época, era preciso distribuir esses materiais para locais distantes do povoado, tá? E tinha que distribuir de maneira certa. As pessoas sempre vão estar precisando do produto. Aqui ou distante, elas sempre vão querer que esse produto funcione bem e que seja entregue da forma correta. E aí que entra a logística como eficiência, como ponto principal que deve ser investido. Olha só, a logística também sempre foi crucial, importante em guerras. Nós já vimos essa parte aqui da logística. Inclusive, lá no antigo Império Romano, os militares responsáveis por garantir recursos, os suprimentos para a guerra, eles chamaram isso de logísticas,
logísticas com K. Eles pararam, opa, nós precisamos vencer a guerra, nós estamos em um combate árduo, doloroso, duradouro, e fica difícil nós sairmos do nosso ponto para nos abastecermos de mantimento em um lugar distante daqui. E aí pararam para pensar que se colocassem os mantimentos, os armamentos mais próximos das pessoas, dos soldados que combatiam a guerra, eles teriam um tempo mais curto de deslocamento. Com isso, eles ganhariam tempo, agilidade, estariam melhor preparados para combater a guerra. E aí, eles chamaram isso de logísticas, com K, lá no Império Romano, há muitos anos atrás. Avançando para a Idade Média, a logística era concentrada dentro, então, do espaço feudo, um espaço muito ali de mais crucial, e que entrou em destaque o transporte dos alimentos para os armazéns, porque o povo já queria guardar aquilo que se comprava, aquilo que se coletava. Uma das principais coisas a ser coletadas seria a cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Eu já mostrei também aqui a foto, como era a armazenagem. As pessoas colhiam no campo a cana-de-açúcar e queriam estocar. E aí elas começaram a se pensar em lugares grandes. E esses lugares, mais tarde, foram tomando espaço na sociedade e foram, então, chamados de armazém. Aquilo que eu consigo armazenar, guardar em grande quantidade para quando eu puder utilizar. Com a evolução industrial, surge então a máquina a vapor em 1804 por James Watt. James Watt foi o inventor da máquina a vapor e de outros inventos, que permite então ali o transporte ferroviário e acaba acelerando o transporte das pessoas nas mercadorias com uma velocidade jamais vista na humanidade. Então, naquela época, a colheita da cana-de-açúcar era de forma braçal. O povo ficava no sol, na chuva, no calor intenso, colhendo a cana, carregando as canas na costa, e eram muitas canas, para poder guardar até o armazém que já tinham criado. E aí veio esse grande inventor, James Watt, que em 1804 inventou a máquina a vapor. A máquina a vapor, ela trouxe mais agilidade. O homem passou a colher mais cana 24 horas com mais agilidade, sem fazer força. Aquele trabalho escravo começa a desaparecer e vai surgindo nova forma de trabalhar, uma forma que gera mais competitividade, uma forma que dá mais agilidade. Aí eu quero te dizer que a novela O Rei do Gado, ela mostrou isso. Ela mostrou isso na colheita de cana, que a esposa do tem um cara, Ciro, a esposa do Ciro, que é candidata à presidência, que mora lá no Ceará, que é a Patrícia Pilar, que fez a Luana. Ela conta essa história, como era a colheita de cana naquela época, onde a máquina não havia sido criada. Tá? Outra novela que vai falar muito também da Revolução, como mudou muito a forma têxtil, é a novela Fera Ferida, que tinha a Linda Inês e o José Maia, né? Que eles mostravam como eram as indústrias do passado da fabricação de roupa. Tá? Então, essas coisas a gente precisa entender como houve uma evolução, como houve um crescimento muito grande. Deixa eu ver quem é que está comigo hoje nessa aula. Luan, Tiago e Ananias. Somente os três vão ganhar presença, hein? Luan, Tiago e Ananias. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu passar aqui meu slide. Pronto. E aí, começa-se a pensar agora na logística empresarial e a logística convencional. Vamos ver como é que isso se encaixa.
A logística empresarial é uma logística que é integrada na organização. É aquela logística que funciona de acordo com a produção, de acordo com o setor de marketing, de acordo com o setor da qualidade, de acordo com o setor de compras. É a logística que, dentro de uma organização, que é uma empresa, ela está unida nas informações, está agregando valor com os outros setores. A logística empresarial, ela não trabalha só, ela trabalha de acordo, ela conversa com os outros setores para poder colocar a máquina da logística para funcionar, para fazer a entrega correta, para fazer a compra de insumos correto. Essa é a logística integrada. Tem um sistema dentro da empresa que é SGI, Sistema de Gestão Integrada. E aí também tem o quê? Tem a logística que passa a ser tratada como atividade lucrativa nas análises de métricas, né? A logística passa a ser observada como uma porta que vai entrar lucro para a empresa. Se eu tiver uma empresa que entregue mais, que faça mais, eu acabo tendo um pouco mais de lucro. Na logística empresarial, ferramentas de gestão logística, como plataformas online, aumentam a qualidade das entregas e permitem um profissionalismo da atividade. Como a logística passa a ser empresarial, ela passa a crescer no âmbito do comércio, das trocas, das vendas, e isso pode até levar uma questão mundial da logística. Eu preciso de sistemas eficientes que possam agilizar essas informações. E aí entram as plataformas, né? Os sistemas SAP, WMS, GMES, entram as formas da agilidade das plataformas, que vão me ajudar a fazer melhor as minhas atividades. E aí nós falamos agora da logística empresarial, né? Já a logística convencional é a logística adotada pela maioria das transportadoras familiares e em algumas empresas tradicionais. É a logística do cotidiano. Nesses locais, a logística é vista somente como entregar cargas. É como o cara da pizzaria. Eu vou entregar pizza. Ele não sabe que ele tem que estar interligado com o cara que atende o telefone e está vendendo pizza. Ele quer apenas entregar pizza, porque ele ganha por entrega. Essa é a logística convencional, a logística que ela tem que desaparecer. Se você monta um negócio para você, uma pizzaria, uma confeitaria, pense numa logística empresarial. Você tem que estar conectado com as vendas. Está vendendo muito, então vou contratar mais um motoqueiro para poder entregar melhor. Esse motoqueiro vai entregar o meu produto de que forma na embalagem? Eu tenho que entregar da melhor maneira. Eu tenho que colocar para ele um tempo médio. Eu tenho que entregar para ele de uma forma que eu não deixe a desejar a minha entrega, né? Eu tenho que pensar no entregar da melhor forma possível. Se eu pensar somente em entregar de qualquer jeito, eu estou falando da logística convencional. Na logística convencional, métodos como o uso de planilhas e o monitoramento dos motoristas por telefonemas ou WhatsApp são comuns. É a logística convencional que não precisa de sistemas. Você faz uma logística simples, né? E é o que acontece. O cara da pizzaria, ele está ali no WhatsApp, está entregando pizza, está no WhatsApp, perguntando aonde é, como é que vai. Ou seja, ele não tem um sistema. Muitas das vezes, ele chega e fica buzinando em frente à tua casa, esperando você abrir o portão, porque não tem uma logística eficiente, né? Enquanto ele saiu para entregar, era para o cara da compra estar te ligando. Atenção, fique em frente à sua casa, porque o nosso entregador já está a caminho. Essa é a logística empresarial, onde trabalham unidos, onde tem uma interatividade. Mas isso não acontece. O que acontece é uma logística convencional. Vou entregar pizza de qualquer jeito. Aí o cara sai da pizzaria com a pizza quente, fica rondando
porque ele não tem um GPS para indicar onde é a tua casa, fica rondando, aí achou tua casa, buzina, bi, 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 e você lá atrás, no teu quarto, deitado, assistindo tua TV, nem imagina que o motoqueiro já está lá com a tua pizza. Quando você vai receber a pizza, o motoqueiro está chateado, está estressado e a pizza está quente, fria, tá certo? E aí você pode aprender mais sobre isso no antigo controle de frota, 4 métodos para monitorar suas operações logísticas. É o que eu indico para vocês estudarem por aí, para aprender um pouco mais. Vamos então continuar falando da logística como conceito empresarial, tá? Logística de supply chain. Eu estou trabalhando com uma pós-graduação de supply chain, tá? Quem quiser fazer, falar comigo no privado. O supply chain, ele é a cadeia de suprimentos. É quando eu consigo enxergar a minha logística, não só aqui na minha empresa, mas também no meu stakeholders. Quem são os meus stakeholders? São os meus fornecedores. Eu preciso enxergar a logística não só aqui, o que está ao meu redor, mas aquilo que está um pouco mais distante. E o supply chain vai tomar conta dessa cadeia, vai gerenciar o produto, a matéria-prima, dentro da minha empresa e dentro do meu fornecedor. Por exemplo, uma empresa, por exemplo, a LG, ela não fabrica o cobre, que são os tubos do ar-condicionado, mas ela monta. Então, de quem a LG vai comprar os tubos do ar-condicionado? Vamos supor que seja da LG. Então, a LG, ela se preocupa, ela quer saber como é que a LG está produzindo os tubos, se o material é próprio, se tem procedimento legal, se está autorizado pelo governo a extração ou a compra desse material, se esse material tem qualidade, se ele vai resistir dentro do ar-condicionado. Então, tudo isso é o supply chain que faz, é a cadeia do gerenciamento da matéria-prima, desde a sua criação lá do seu fornecedor, passa pela produção da minha empresa, passa pela distribuição até o consumidor final. Todo produto que você utiliza tem suas próprias cadeias de suprimentos. Algumas são simples, como a logística de um vendedor local de legumes, outras são extremamente complexas, como a cadeia de suprimentos de uma montadora de veículos, que contém peças em locais diferentes do planeta. Vamos lá. Estamos falando de logística empresarial. Toda logística tem o seu procedimento. Toda logística tem a compra do seu suprimento. Aqui próximo de casa tem o Raimundo. O Raimundo, ele vende verduras. Mas como é que é essa cadeia de suprimentos do Raimundo? O Raimundo, ele acorda de madrugada, pega o carro dele, vai até a feira da Panaí, compra os produtos dele, traz e revende no comércio dele. Então, olha a logística do Raimundo. Ele tem o tempo certo para fazer a compra, 5 da manhã. Por que 5 da manhã? Porque os produtos chegam frescos do interior. E muita gente compra para abrir o comércio 6 da manhã com o produto nele já. Então, o Raimundo faz essa logística. Ele acorda 5 da manhã, ele pega o carro dele, aí tem o custo com gasolina, tem o tempo, vai 5 da manhã, acorda 4, 5 da manhã, está lá na feira da Panaí, compra o material dele, traz de volta no carro dele, olha a logística, coloca no comércio dele, na prateleira, lá das frutas e verduras, e quando é 6 da manhã, ele abre a loja dele. Ele abre a loja dele. E isso é a logística simples do Raimundo, como vendedor de verduras, de legumes. Vamos agora pensar na logística complexa, na logística grande de uma empresa montadora de carro. Por exemplo, Manaus, ela tinha uma empresa que montava carro, uma empresa chinesa. Eu não sei se tem mais, não tenho conhecimento.
Mas vamos falar de Rio e São Paulo, que tem essas empresas montadoras de veículo. Vamos lá. Eles compram do Japão, da China, matéria-prima. Aí já tem que ser feita uma compra, não de madrugada, como o Raimundo faz, mas uma compra de antecedência com meses. É feita uma compra de meses antecipado. Aí o Raimundo pega o material dele aqui na Panaí de carro, mas esse produto que vem da China, Coreia, Japão, que é as partes para ajudar a montar o carro, já vem de navio. E aí tem um fator climático, então tem que ser comprado com bastante antecedência. E aí tem o quê? Os gastos com diesel, os gastos com os containers, porque os containers eles vão colocar dentro os produtos não vêm solto no navio, tem que vir dentro do container. Então, a logística empresarial ela é maior, ela abrange mais pessoas, ela abrange outros setores, que não é só eu ir buscar uma simples entrega. Ela abrange o setor financeiro, que vai ter recursos, disponibilizar para alugar um navio, para alugar um container. Tem que ter o setor de compras, que vai fazer as compras com antecedência. Tem que ter o setor de produção, que vai estar preparado, apto para quando o navio chegar, desembarcar com a logística e começar a produzir. Então, a logística ela é um pouco maior. Vamos ver, então, por exemplo, a cadeia de suprimentos de um café. Como é que funciona um café? Teve uma novela também que mostrou isso. Foi a novela, se não me engano, Renascer, a novela Renascer da Rede Globo, onde tinha o Antônio Fagundes, mostrou como era a colheita de café. Tudo que vai acontecer aqui agora, a novela mostrou. É bom a gente tentar, de vez em quando, ver um vídeo para relembrar como é que acontecia as coisas, tá? Então, olha, a colheita dos grãos, os homens, as mulheres vão para o campo de manhã cedo ou o dia todo fazer a colheita dos grãos, do café. Aí tem que transportar esses grãos para o local de processamento, que é um armazém próximo. Esse armazém tem que ter máquinas. Aí começa as atividades, né? O manuseio. Tem que ter a lavagem do café, porque ele sai do campo com poeira, com pragas, com, às vezes, problemas de besouros, né? Sai às vezes com folhagem, então tem que ter a lavagem desse produto. Depois que eu lavo, eu vou fazer a separação do café que está maduro, do café que está seco, do café que está verde, porque quando eu colho de qualquer jeito, então depois eu tenho que fazer a separação. E aí vem o despolpamento dos grãos de café, né? O café, se eu não me engano, ele vem com grão igual do Guaraná. Eu tenho que abrir e tirar ele. E aí vem o despolpamento, vem o transporte desse café do armazém para a fábrica. Eu trago o grão do café já todo lavado, separado, eu trago para a fábrica. Quando chega na fábrica, aí vai começar o processo de produção, secagem, a torragem e a moagem dos grãos, para poder chegar ao café. E aí tem também a classificação dos grãos. Tem aqueles que são maduros, são aqueles que estão um pouco verdes, são aqueles que estão mais secos, que vão dar um sabor maior no café, diferenciado. E tudo isso, depois de pronto, eu tenho que acondicionar o café na embalagem. Eu já moí o café, já torrei o café já está pronto, o pó está feito. Agora eu quero acondicionar o café. Como é que eu vou guardar esse café? Qual é a embalagem? É de 500 gramas, 200 gramas, 300 gramas, como é que eu vou fazer isso? E aí tem também, depois de tudo pronto, já me deu vontade de tomar café, olha só. Depois de tudo pronto, tem o transporte dos grãos de café por caminhão, que aí já entra o modal do café, modal rodoviário. Aí eu vou pegar, vou fazer a distribuição do café no setor do varejo, que são os supermercados.
Tudo isso eu chamo de logística empresarial, supply chain, o controle de todo o café, desde o pasto, lá quando a gente começa desde o campo, quando a gente começa a colher, até o supermercado. Só nesse exemplo que nós demos do café, foram feitos 9 etapas. Será que se tiver atrasos em qualquer uma dessas etapas, comprometeria a velocidade de entrega do café no supermercado? Com certeza. Se eu não ir para a colheita no tempo certo, eu não vou poder começar a separar os materiais do café. Se eu não fizer a separação do café no momento certo, vai atrasar alguma etapa. Se eu atraso alguma etapa de minha vida, eu não vou ter na hora certa o produto que eu quero. É assim na vida da gente. Se a gente se planeja, a minha etapa hoje é dar aula, mas eu estou estudando para ser professor de ensino médio, depois eu quero fazer mestrado. São etapas da minha vida. Se eu não me esforçar, uma dessas etapas vai atrasar. Essas etapas atrasando, eu não vou ter o resultado final que eu queria, no tempo oportuno que eu queria. Então, no mercado de trabalho, nós não podemos deixar que nada atrase, que nada fique para depois. E aí, depois do supply chain, vem o cross-dock. Cross-dock é o cruzamento das docas. É um sistema que visa eliminar a etapa de estocagem. O objetivo é o produto permanecer em movimento desde a sua saída da fábrica até o cliente final. Professor, como é que é isso? Eu vou explicar. Olha só. Chegou um container da Coreia, ele entrou na LG, passou pela doca de recebimento, ele foi direto para a produção, teve a separação. Vou repetir. Entrou um container que veio da Coreia na LG. Ele passou pelo recebimento, o pessoal recebeu, separou, já mandou para a produção produziu, fez lá o micro-ondas e já levou de volta para outra porta, que é a porta de distribuição, a expedição do DOC, e já vai embora para o supermercado ou para a loja. Ou seja, o produto entrou, foi produzido e já saiu no mesmo dia ou no outro. Isso é cross-dock, cruzamento de docas. Entra por essa e sai por essa. Entra pela porta e sai pela outra. É tipo assim, você já faz em casa, muitas das vezes não sabe, você já faz. Olha só, vamos supor que hoje são 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Eu saí, fui no supermercado, comprei o material para um din-din. Comprei o abacaxi, o saco e o açúcar. Eu fiz o din-din, coloquei no congelador. 1 hora depois, eu já peguei o din-din e já fui para a rua vender na minha caixa. Então, entrou o material, eu produzi o din-din e 1 ou 2 horas depois já saiu o din-din para venda. Eu fui vender lá no centro. Isso é cross-dock, não tem estoque. Não tem estoque. É entrar o produto, que é a matéria-prima, entrar a matéria-prima, produzir e mandar embora de imediato. Cross-dock, tá? Imagina este exemplo, olha só. José compra um notebook na internet. O notebook sai da fábrica em um caminhão truck. O caminhão truck, ele encontra um VUC na fronteira em São Paulo. O VUC circula pela cidade e faz entrega direto para o José e outros clientes. Deixa eu só passar o slide aqui. Nesse caso, não teve armazenamento da mercadoria. Foi um cross-dock, com movimentação contínua. Vale lembrar, porém, que existem alguns modais que permitem um tempo mínimo de armazenamento. Então, dentro do cross-dock, existe um tempo mínimo, muito curto de armazenamento. Mas é assim, entrou a matéria-prima, produziu, saiu. Não pode estocar, tá? Hoje, muitas empresas trabalham com cross-dock, tá? Cross-dock. E a gente, às vezes, trabalha em casa e não sabe.
a gente às vezes trabalha em casa não sabe. Por exemplo, você foi no mercado, supermercado, você comprou produtos para fazer um pudim. Você fez um pudim, terminou de fazer o pudim, você pega o pudim e leva para outro aniversário. Então, o material entrou, produziu, saiu. Isso é cross-dock, você não fica com o produto em casa. Mas o cross-dock, ele deixa acontecer algumas coisas que são o armazenamento por tempo muito rápido. Então, olha, vamos falar de movimentação contínua. O produto não para e fica se movimentando. O cross-dock tradicional. A mercadoria sai do fornecedor e não é armazenada em nenhuma etapa até chegar ao cliente. Olha só, vamos lá. A padaria aqui de casa, ela não faz salgado. De casa não, da rua, quer dizer. Ela não faz salgado. Ela compra de uma pessoa os salgados. Ela compra os salgados, coloca no balcão e aí vem uma outra pessoa e compra. Cross-dock. Ficou ali por tempo muito rápido, tá? Ele ficou armazenado no balcão ali para venda muito rápido. Cross-dock. Chega rápido ao cliente. Só passar o slide. Movimentação híbrida. Os itens recebidos são separados. Eu vou separar. Parte é enviada para os clientes e outra é enviada para o armazém de estoque. A padaria, quando ela compra, aqui da rua de casa, quando ela compra muito salgado, ela fala, olha, esse aqui não frita, guarda esse aqui para tarde e esse aqui é para vender agora de manhã. Então, a movimentação híbrida, metade sai, metade fica, tá? Metade é estocado, mas também por um tempo muito rápido. Dentro do cross-dock tem essa movimentação híbrida. Nesse modelo de cross-dock, movimentação híbrida, o objetivo é estocar só quando necessário as mercadorias até formar pedidos. Se eu sei que eu vou vender o salgado à tarde, então eu já vou guardar o salgado para que de tarde eu tenha para vender. É uma movimentação de estoque muito rápida, híbrida, tá? Movimentação de distribuição. Nesse modelo, o cross-dock, as cargas recebidas são separadas e aguardam até ter volume. O que é isso? Entrou o produto aqui em casa, eu fiz um bolo, aí eu guardei o bolo, porque eu vou fazer mais 3 para sair tudo de uma vez, tá? Então, a movimentação de distribuição, a carga ela é produzida, eu já tenho o bolo pronto, ele está guardado, esperando eu fazer mais 3 e vai sair tudo de uma vez. Cross-dock, movimentação de distribuição. Tudo bem até aí, gente? Quem está comigo, o Luan? O Tiago. Espera aí, que eu já dei presença para o Luan. O restante não estava presente, hein? O restante está todo mundo mudo. Pessoal, estão entendendo a aula, sim ou não? Sim, professor. O que nós falamos até agora? Quero a participação de vocês. Vamos lá. Quero ouvir vocês. De que nós falamos até agora? Quais são os 2 tipos de logística? Supply chain, cross-dock. Tradicional e a empresarial. Tradicional e a convencional. Tradicional, que é convencional, e a empresarial. 2 tipos de logística. Tá? E do que mais nós falamos? A logística de tempos atrás. Falamos hoje de duas etapas da logística anos atrás. Vamos lá. Olha a nota de participação, hein? Nós falamos da logística no tempo das guerras. E qual foi o outro período? Da máquina a vapor, né, professor? Oi? Da máquina a vapor lá também.
Isso. Prestem atenção, eu quero a participação de vocês. Senão, eu não atribuo e não arredondo a nota. Gente que pegou 6,5, se participar, eu posso colocar 7. Gente que pegou 5,5, se participar, eu arredondo para 6. Mas eu quero a participação de vocês, tá? Participação de vocês. Ah, professor, isso para mim não importa. Espera aí, que a tua nota vai ficar no teu histórico escolar. Quando a pessoa perguntar, e aí, tu passou na administração, cadê o histórico escolar? A maioria das empresas pedem. Aí vão ver lá, nota 7, passou arrastado, não era um bom aluno, se encostava, fazia por obrigação. As empresas têm que olhar o teu histórico e ver uma boa nota. Vão dizer, esse aluno foi excelente, só tirou 10 nas disciplinas dele. Eu quero a participação de vocês. Vamos falar agora de mais uma logística. Estamos falando da logística empresarial. Aí falamos da logística convencional, tradicional, da logística de supply chain, do cross-dock. Vamos falar agora da logística reversa, que é a última, tá? E a logística reversa, ela é obrigatória aqui no polo industrial de Manaus. Ela é obrigatória. Aí tem a ISO 14000, que ISO quer dizer normas reguladoras que o governo coloca. A empresa, quando vem para Manaus, ela tem que se adequar a essa lei, a essa norma. Ela tem que providenciar aquilo que o governo quer para poder ficar aqui e trabalhar dentro dessa norma. ISO 14000, que é a lei ambiental. ISO 14000 é a norma, a lei ambiental. Diz assim, a logística reversa é um processo que visa o reaproveitamento dos produtos a fim de preservar o meio ambiente. Ela já existe há um bom tempo. A gente percebe que tem catadores de produtos, não é de lixo. O lixo é mato, pedra, tudo junto com papelão, plástico. Essas pessoas são catadoras de material reciclável. Você percebe que tem pessoas pelas ruas catando lata de cerveja, porque é um material reciclável, o alumínio. Você percebe que pela rua tem pessoas catando garrafas PET de plástico ou tirando os igarapés, porque o plástico é um produto reciclável. Você percebe que pelas ruas, nos supermercados, tem pessoas catando produtos de papelão, que são as caixas, porque é um material reciclável. Então, essas pessoas, elas não estão procurando lixo, elas estão procurando material reciclável, ajudando o meio ambiente. E as fábricas são obrigadas a impor isso dentro, para que seus colaboradores trabalhem dessa forma, minimizando os impactos ao meio ambiente. E o que mais tem isso na fábrica é a questão do plástico. Por exemplo, o Motor Honda tem 12.000 funcionários. São 12.000 pessoas que, por dia, usam copo descartável. Cada um usa um. Então, por dia, só a Motor Honda, por dia, tem 12.000 funcionários, são 12.000 copos descartáveis que iam para o lixo, para aterro sanitário, que agora ela entrega para a logística reversa retrabalhar e devolver para o mercado. Por que para a logística reversa? Porque lá dentro não tem esse catador de material reciclado, que é o que a gente vê pela rua. Eles catam o material que nós, pela nossa ignorância, jogamos no meio ambiente. Dentro da empresa, a logística reversa empresarial, ela é ampla. O que a Motor Honda fala? Coplast, que é outra fábrica. Coplast, quanto tu queres para colocar uma caçamba aqui dentro da minha empresa e recolher o meu copo descartável sujo
que eu não posso jogar no meio ambiente. A Coplast fala, olha, eu quero 10 mil reais por mês. Mas a Rio Limpo fala para a Motorhonda, eu quero 8 mil reais por mês. Aí gera competitividade das empresas. Isso é logística empresarial, competitividade. Aí a Motorhonda fala, eu vou ficar com a Rio Limpo. Rio Limpo, traz a tua caçamba, coloca aqui dentro da minha empresa para segurar o meu copo descartável, que é 10 mil, que é 12 mil por dia que eu jogava no meio ambiente. Porque aqui dentro da minha empresa não pode entrar o catador de material reciclável, que anda pela rua catando o material que nós jogamos. Não é catador de lixo, tá? Ele não leva lixo para casa, não. Ele leva material reciclável. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Eu não quero ver ninguém chamar por aí o cara de catador de lixo, tá? É catador de material reciclável. Aí eu tenho aí uma imagem da logística reversa, que começa assim, olha, vocês estão vendo o meu curso aí, ó, eu como pessoa, como catador, eu tenho que olhar no lixo, separar o material que é reaproveitável e tentar retrabalhar ele, que é a logística reversa, tem esse símbolo. Como é que esse material é retrabalhado? Na indústria. A indústria vai revertir esse material que já foi utilizado, que ia para o lixo, em material novo. Quando a logística faz isso, ela entrega para o modal. O modal vai passar, que é a venda, para o supermercado ou outro cliente, que aí se torna material reciclável, tá? O que nós temos de material reciclável? Copo, papel, já tem papel por aí reciclável nos RH, nas empresas. Nós temos material de cerveja, material reciclável, tá? Que vai e volta. Tem a garrafa PET da Coca-Cola, que você toma e quando vai comprar, deixa a garrafa vazia e leva outra. Vamos lá. O objetivo da logística reversa é evitar a degradação ambiental com a coleta de mercadorias descartadas à sua posterior reciclagem ou reaproveitamento. Então, a logística reversa, que é empresarial, porque está dentro de uma empresa e gera competitividade, ela tem essa função de reaproveitar os materiais, de transformar aquilo que era velho em novo. Essa logística reversa é uma obrigação, conforme a Lei 12.305, da ISO 14.000, que é a Lei Ambiental. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos, define a logística reversa como? Vamos ver como é que fica definido. Logística reversa é definido por lei assim: um instrumento de desenvolvimento econômico-social caracterizado por um conjunto de ações. Ou seja, o homem vai para a rua procurar coletar os produtos que podem ser recicláveis, que vão agredir menos o meio ambiente. E aí tem os procedimentos para os meios destinados, que são as fábricas, vão fazer o retrabalho desse material. E aí depois vão destinar a viabilizar a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial para o aproveitamento em seu ciclo ou ciclos produtivos, ou a outra destinação final ambientalmente adequada. Isso tudo é controlado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, a empresa ela não faz porque ela quer, ela faz porque o Ministério, o governo federal fiscaliza. E, especificamente, aqui em Manaus, onde tem a maior fauna e a maior flora do mundo, tem que ser preservada junto à floresta, que é o pulmão
do mundo. Se as empresas não cumprem a logística reversa e começam a jogar no meio ambiente esses materiais que levam anos para se decompor, elas são multadas. Então, as empresas elas têm que aderir obrigatoriamente à logística reversa. Não existe a questão de querer fazer ou não a logística reversa, tem que fazer. A logística reversa pode ser feita de várias formas pelas corporações. Pontos de coletas de pilha. Por exemplo, algumas empresas elas têm a coleta de pilhas, como também de baterias. As lojas, a maioria hoje tem coletas de pilhas e de baterias. As lojas precisam ter. Coletas de materiais nas suas distribuidoras e posterior reciclagem. Doação de lixo eletrônico para universidades politécnicas. A empresa, a fábrica, Samsung, LG, quando tem muito material, televisão, ar-condicionado, notebook com defeito, antigamente jogavam no lixo esse material. Hoje, elas fazem doações para as empresas trabalharem com componente eletrônico. As empresas de educação, muitas das vezes, precisam, e vice-versa, tá? Por exemplo, aonde faz esse curso de TBO, tem as placas, componentes eletrônicos, e aí as empresas acabam doando para essas empresas que utilizam, que evita de se jogar no meio ambiente. Transformação de pneus em balanços para crianças. Antigamente, os pneus eram jogados no lixo de qualquer jeito. Hoje, os pneus são transformados em arte, em balanços para crianças. Pneus são transformados em casas para gatos e cachorros dormirem. Então, tem uma grande transformação de tudo isso. Para a logística reversa acontecer, é importante que sua empresa faça campanha com seus clientes para que saibam onde direcionar seus produtos na hora de fazer o descarte. Então, é assim, gente, o que acontece? A empresa ela precisa fazer parcerias com outros clientes para poder dizer aonde e o que ela vai fazer com seus descartes. Toda empresa produz lixo. Lixo, entre aspas, que eu não vou mais utilizar. Eu tenho que descartar. Por exemplo, lá na Midea, tem 2 gaiolas, 2 carros grandes, cheios de produtos com defeito, que é o controle do ar-condicionado. Esse produto ele ia para o aterro sanitário, para o lixo. Hoje não vai mais. Hoje ele é vendido para uma empresa que vai fazer a incineração do plástico e vai reconstruir um novo produto em cima disso, tá? Então, esse descarte ele é feito de uma forma melhor hoje em dia. Como funciona a logística empresarial? Para a gente recapitular, finalizar. A logística empresarial funciona quando você, que está do outro lado, Luan, Thiago, Ananias, Giovana, Lene e outros, enxergam que as suas entregas de mercadorias, como cerne do seu negócio, como parte do seu negócio, e não como atividade secundária. A logística empresarial, ela funciona quando eu entendo que a logística ela tem um procedimento longo, sério e eficiente na minha empresa. Ela tem que funcionar bem, da melhor forma na minha empresa. E para isso acontecer, você precisa investir em recursos humanos, em pessoas, em matéria-prima, em bens, para que possa acontecer da melhor forma. E aí, o teu financeiro e o tempo da logística da sua empresa estará sobre a ótica da administração. Ou seja, você que é o cara da administração, precisa entender que você precisa investir na tua logística. Investir, colocar recursos à disposição, como a criação de fluxogramas, as atividades, como é que vão funcionar, como é que vão prosseguir, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, como é que eu vou comprar meu material para produzir, de quem eu vou comprar, quando vem, análise de QPLs,
como é que está sendo feito, qual é o resultado que estou tendo, o monitoramento em tempo real da frota de cargas, quem é que vai entregar, de que forma vai entregar, em quanto tempo vai entregar o meu material. A contratação de motoristas autônomos, motoristas que possam fazer de tudo um pouco, que possam te ajudar a acontecer a tua logística. Atenção para a chamada. Cumprimos a meta, todos os slides foram ditos, foram explicados. Vamos, então, para a nossa chamada. Já fiz a chamada para algumas pessoas. Vamos lá. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá? Sintam-se à vontade. Pode perguntar. Você já lançou as notas, não? Oi? Você já lançou as notas? Não, ainda não, porque eu fui corrigir e, para mim, aqui aparece diferente a plataforma. Eu já falei com o professor Matheus, ele já me deu uma orientação e eu vou ver como é que eu faço isso. Antes de domingo eu vou estar lançando as notas. É porque o meu computador era o Windows 8. Agora eu mudei para o Windows 10. E aí ele mudou o formato de muita coisa. E aí eu fui lá, não consegui ver. Eu procurei, mas não aparece para mim abrir a prova de vocês. Mas ele me orientou hoje de uma outra forma, eu já vou estar fazendo isso essa semana, tá? E aí eu quero dizer que eu estou triste, porque a Giovana hoje não falou nada, ficou calada. Ficou calada a Giovana. Não merece ponto de participação. Jaciara, tá por aí a Jaciara? Cadê a Jaciara? Micaele. A Micaele não esteve, eu não Estou conheci aqui, a professor Micaele na aula Jaciara. presença. Ariane, queria tanto conhecer vocês, mas vocês não quiseram voltar presencial, gente, que é isso. Se vocês voltassem todos para a sala de aula, a sala ficaria melhor, bem aconchegante ao nosso trabalho. Mas não quiseram voltar, né? E aí eu não conheci vocês, conheci algumas pessoas só. Turma muito bacana. Evelyn está por aí? Evelyn está por aí? Tô sim. Boa noite. Tá bom, então. Então, olha, quem pegou falta hoje? Já estou colocando aqui, tá? Para não deixar para depois, para dizer, professor, eu estava presente. Estou colocando falta aqui para o pessoal. Vocês conseguem ver aí? Vocês conseguem ver? Não, professor. Então, deixa eu compartilhar aqui. Agora sim, né? Conseguem ver? Sim. Sim, professor. Glenda faltou. Cuidado para não reprovar por falta, hein? São 14 faltas. A Glenda falou que ela estava ruim hoje. Que ela tomou a vacina ontem, acho que por efeito, ela disse que estava sentindo dor no corpo, febre. Se não ia A assistir. Glenda tomou vacina por quê, Glenda? Eu não tomei ainda? Não sei. Será que ela está no grupo de risco? Os professores já podem tomar, se eu não me engano. Já? Creio que seja por ela trabalhar direto, né, com os alunos, professores, acho que deve ser isso. Ah, então eu também vou tomar. Cara, eu tô há dias querendo tomar essa vacina, mas não chega nada para mim de e-mail. Diz que tem que chegar e-mail, não sei.
Slime faltou hoje, né, Slime? Jamerson também faltou. Luiz Felipe faltou. Marleuda desistente, né? Miguel tá aí, o Miguel? Miriam faltou. Osilene sumiu. Osilene falava comigo sempre, faltou. Sara faltou. Deixa eu ver aqui, quem mais? Tiago tá aí? Tá presente o Tiago, né? Eu queria muito, gente, muito conhecer vocês. Eu fiquei doido para conhecer vocês, mas não deu, vocês não foram, né? Mas eu gostei do pessoal que eu conheci lá. Gente bacana, tá? Pessoal, então é isso. Boa noite. Tem uma atividade, outra coisa. O pessoal não está fazendo atividade. A última atividade eu percebi que quase ninguém fez. Tá? Vamos fazer atividade aí. Hoje tem atividade de novo. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.